A paz do Senhor, meus amores, espero que vocês estejam bem, graças a Deus, né? Estamos aqui com mais uma aula, essa aula com o tema de Jesus e a mulher samaritana, que se encontra lá no livro de João, capítulo 4, versículo do 7 ao 30. Nós não vamos ler todos, eu não vou ler tudo para você, porque vai tomar bastante tempo, mas eu vou tentar explicar para vocês tudo dessa passagem, tá bom? E dessa lição que tá bastante interessante. O versículo 4, a partir do 7, começa assim. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida e Jesus tinha ficado lá, perto do poço. Disse-lhe então a mulher era samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias pedindo, e ele te haveria dado água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Aí eu encerro os versículos aqui. É interessante que a mulher ela não estava entendendo do tipo de água que Jesus estava falando para ela. Jesus estava o tempo todo falando da água que matava a sede para sempre, a água que dava vida e vida eterna. E ela não estava entendendo o que Jesus estava falando de uma água, falando espiritualmente a respeito da água, né, no caso. Jesus não estava falando de água que você pega e bebe. Jesus estava falando da água que ele matava a sede, né, a água que saciava a sede da alma dela, né, que ia alegrar o coração dela, que ia dar a salvação para ela, que ia dar para ela a vida eterna, porque a partir do momento que ela se entregasse para Jesus, Jesus ia preencher o vazio que estava dentro dela, é como se estivesse saciando a sede da alma dela, e aí ela ia ter a vida eterna, porque ia ser a salvação, né? Porque ela ia ter Jesus na vida dela. Jesus estava se referindo desse tipo de água, né? Desse tipo de sede, a sede espiritual. E até então a mulher ela não tinha entendido. Então, para começar, meus amados, a lição ela nos dá um exemplo muito importante de Jesus com essa mulher samaritana, que era o seguinte, os judeus, eles não se davam muito bem com os samaritanos, né? Era um povo separado do outro. E não se falavam muito, não tinham esse costume de se falar. E Jesus, ele precisava sair da Galileia, que era onde ele fazia sua missão, né? Fazia suas obras missionárias. Ele precisou sair dessa região da Galileia para ir para a região de Samaria. E aí, na verdade, ele ia para Judeia. Mas Jesus, ele precisava passar por Samaria. Ele tinha 2 caminhos para passar, né? Um era mais perto, o outro era mais longe. Ele preferiu passar por Samaria. E Samaria era um dos lugares onde existia um pequeno problema. Esse problema que os samaritanos, eles não falavam com os judeus. Então Jesus, ele preferiu mesmo assim passar por lá. E nessa caminhada de Jesus até, né, o destino que ele queria chegar, ele pegou e sentou num poço. Sentou ao lado de um poço, onde as pessoas iam tirar água nesse poço. Enquanto ele fazia isso, os discípulos dele saíam, e Jesus andava acompanhado dos discípulos. Os discípulos saíram para comprar comida e ficou só Jesus nesse poço. Enquanto Jesus estava lá, chegou essa mulher samaritana. E quando ela ia tirar água do poço, Jesus pediu para ela água. E ela estranhou, porque um judeu não falava com samaritano. E ela achou estranho. Só que Jesus, como nós sabemos, é um exemplo de humildade, um exemplo de amor e um exemplo de uma pessoa
que não discrimina e nunca discriminará ninguém, né? Então, Jesus ele nos deixou esse rico aprendizado, que não devemos discriminar as pessoas, não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus ele amou e ama a todos. Então, Jesus ele foi para lá com um propósito. Ele não passou por aquele lugar à toa. Tudo que Jesus fazia era com um propósito. E ele foi até aquele poço para encontrar com essa mulher, para poder falar do amor dele para ela, para mostrar para ela que existia uma fonte de vida eterna, que era a fonte que, através dele, de Jesus, é que ela poderia ser preenchida, né? Matar a sede espiritual da alma dela, que era para chegar até Deus e alcançar a vida eterna. Então, Jesus, ele, como eu disse a vocês, desenvolvia a missão dele na região da Galiléia, mas lá, como ele precisou sair por conta de alguns líderes que não se agradavam das coisas que ele fazia, que não era errada, Jesus pregava a palavra, mas algumas pessoas, como até os dias de hoje, né, se incomoda quando a gente faz algo da parte de Deus, alguns se incomodavam com a missão de Jesus. Ele, com essas duas opções, a viagem até a Judéia, como ele teve que passar por Samaria, ele foi fazer essa obra muito linda de amor, né, dando exemplo para nós sobre humildade. E aí Jesus conversava com a mulher, explicava para ela que ele tinha, se ela soubesse que ele tinha água viva para dar para ela a vida eterna, ela não pediria a ele água, não estaria naquela situação. E ela ficou sem entender, como assim? Que água? Como o Senhor pode pegar água sem vasilha nem nada nesse poço tão fundo e uma água para a vida eterna? Eu quero dessa água. E ela se interessou. E Jesus ofereceu para ela, mostrou para ela como era que ela ia conseguir essa água, né? Jesus ele tinha um propósito de salvação para aquela mulher naquele dia. E ele sabia que ali chegaria alguém precisando matar a sede da alma. E para muitos, ela passaria desapercebida, ninguém daria importância, mas como para Deus todas as pessoas são importantes e todas são alvo do amor de Deus, ele quer salvar todos, ele parou para dar a salvação para aquela mulher. E aí, Jesus havia dito, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus estava dizendo para aquela mulher que muitos estavam adorando outros deuses, adorando imagens de pessoas que não poderiam receber essa adoração e que também, né, não teriam nada para oferecer para eles, e que ele que era a fonte da salvação, a fonte da vida eterna, né? Isso está lá no versículo de João. E aqui diz, né? Ela estranhou a atitude de Jesus. Ela achou estranho. Não era normal um judeu conversar com um samaritano, ainda mais ele sendo homem e ela sendo mulher. Eles não tinham esse costume. Aí Jesus falou assim para ela, ó, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Jesus estava dizendo a ela que ele poderia mudar a vida dela. Ele disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de vida eterna. Está lá escrito em João 13:14. E ele falava de salvação, de vida eterna. A lição também ela tem outro ponto importante, além desse exemplo de amor, de humildade, de respeito com o próximo, né? Que Jesus nos ensinando que para pregar a palavra, a gente não tem que olhar quem vai pregar. Ah, porque aquela pessoa tá ali, é um mendigo, eu não vou pregar para ele. Jesus não era assim, Jesus fazia o contrário. Quando as pessoas se afastavam, aí que Jesus se aproximava. Ah, mas ele usa drogas, eu não posso falar de Jesus para ele. Aí é que Jesus ia e falava. Ah, mas é uma pessoa de uma cidade estranha, eu não posso conversar de Jesus para essa pessoa. Aí é que Jesus se aproximava. Então Jesus nos deixou um exemplo muito interessante, né, de dar para quem precisa, ouvir a palavra dele, falar do amor dele, né, sem discriminação de pessoas. O outro ponto importante era a lição, ela nos falava sobre a verdadeira adoração, né? E a samaritana, ela pergunta a Jesus qual a forma certa de adorar, Senhor? Se no Monte Gerizim, como faziam os moradores da minha cidade, ou se era em Jerusalém, como os judeus faziam. E Jesus surpreende ela mais uma vez e diz assim, revelando, né, que é chegado
um novo tempo. Está lá em João 4:23. Virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então veja bem, a adoração, a lição ela nos traz três pontos importantes, né? De adoração, formas interessantes e corretas. A adoração não pode ser uma formalidade. Você não pode adorar só por uma obrigação ou só porque a igreja está adorando que você vai adorar. Você tem que adorar em espírito e em verdade, ó, de dentro para fora, com desejo no seu coração, com vontade, com alegria, não de forma obrigatória. A adoração não é controlada ou dominada por um grupo de pessoas. É porque você está ali num grupo onde as pessoas estão louvando e glorificando o nome do Senhor, que você está no meio, que você se sente na obrigação de fazer isso, não é correto. A adoração ela precisa ser sincera. Você precisa adorar a Deus de verdade. Você tem que sentir esse desejo dentro do seu coração para estar adorando ao Senhor, porque aí Ele vai receber a sua adoração. Você sente quando você está adorando em espírito e em verdade. Então, a lição traz esses pontos importantes, né? De respeito, de amar o próximo e também de como adorar corretamente. E eu espero que vocês tenham entendido a aula. Tem que ser um pouco curta, né? Por causa do nosso tempo, mas que vocês fiquem com Deus. Assistam a aula completa e façam comentários de vocês nos vídeos, nos áudios. Nós estamos aguardando, viu? Esse compromisso é nosso. Vamos ficar aí certinhos fazendo aquilo que nós pedimos para vocês, tá? Um grande beijo.